Bom dia a todos. O meu nome é André Soto, sou Sales Manager da SGS. E antes de começar, permitam-me só fazer aqui uma confidência. O Ricardo e o Pedro, quando nos convidaram para estarmos aqui hoje, pediram-nos para que fosse uma apresentação um pouco informal. Não sei se consideram o tema dos seguros não tão sexy como o Dr. Miguel Relvas ontem teve a oportunidade de descrever Portugal aos olhos do mundo. Eu percebo que seja algo mais burocrático e técnico, mas vamos tentar fazer isto de uma forma mais descontraída e, por isso, permitam-me que me sente aqui e troquemos umas palavras relativamente a seguros. Em primeiro lugar, não podia deixar de parabenizar a APAFT, na pessoa do Pedro Costa Ferreira, pelos seus 75 anos, bem como pelo seu 50º congresso. Ao mesmo tempo, agradecer o convite para estarmos aqui, nesta que é uma data muito especial para a SGS, porque celebramos este ano 25 anos de protocolo com a APAFT, sendo o seu parceiro segurador desde então. Esta parceria tem sido pautada por valores muito bem definidos naquilo que é a entrega mútua de ambas as partes em entregar valor ao setor e adaptarmos-nos às constantes evoluções que o mercado tem sofrido nos últimos tempos. Podemos com orgulho afirmar que a SGS e a RNA são hoje um dos pilares da proteção do turismo em Portugal no que diz respeito aos seguros de viagem. Há mais de 3 décadas que fazemos por proteger quem viaja e quem faz viajar, mantendo um compromisso inalterável em oferecer soluções sólidas e verdadeiramente úteis ao mercado. Não sei se muitos sabem, mas temos hoje em Portugal um produto único na Europa, o PVFM. Já tive a oportunidade de comentar com o Pedro isto várias vezes e em conversas que vamos tendo ao longo dos tempos. Este tipo de proteção não existe da mesma forma na Europa. O PVFM permite transferir aquilo que são as responsabilidades definidas na diretiva europeia e transpostas para a lei portuguesa ao abrigo do Decreto-Lei 17/2018, protegendo as agências e os operadores turísticos e os seus clientes sempre que circunstâncias inevitáveis e excepcionais prejudicam o seu destino ou o transporte do cliente para o destino. Sejam estas circunstâncias como cataclismos da natureza, atos de terrorismo, guerras, pandemias, greves, entre outras situações que possam afetar as viagens dos portugueses. Paralelamente a isto, no último ano, aumentámos significativamente o capital de despesas médicas nos nossos seguros em face daquilo que era a insuficiência de capital que estávamos a verificar na assistência médica dos portugueses no estrangeiro. Para termos uma percepção dos números, em 2024, 90% dos portugueses viajavam com menos de 10.000 euros de despesas médicas nos seus seguros de viagem, o que é, sinceramente, muito pouco face aos custos da saúde nos dias de hoje. Mas em 2025, este número reduziu para metade. E em 2026 a tendência será a reduzir ainda mais, fruto dos aumentos que nós fizemos nos nossos seguros no que diz respeito ao capital de despesas médicas. E porque é que em 2026 irá diminuir ainda mais? Porque muitos dos seguros utilizados em 2025 foram subscritos ainda em 2024, fruto do fenómeno da venda antecipada que se verifica no mercado, e por isso ainda não tinham refletidas estas alterações que verificámos, que efetuámos em 2025. No entanto, nem tudo é um mar de rosas. Estas 2 alterações que fizemos, não em exclusivo, mas em grande parte, contribuíram efetivamente para o aumento dos sinistros pagos pela seguradora ao longo dos tempos. Em 2021 estamos a falar de um ano ainda muito afetado pela pandemia e, portanto, os números não refletem, de certa forma, esse aumento, mas repararmos apenas em 2024, de 2024 para 2025, verificamos um aumento de 33,7% dos sinistros pagos, obviamente que fruto do aumento dos custos da assistência médica no estrangeiro, mas também resultado daquilo que são as atuais conjunturas económicas, sociais e políticas a nível mundial, bem como aos eventos naturais que estamos expostos nos dias de hoje e que para 2026 estas previsões se mantêm. Em suma, na SGS e RNA somos experiência, somos inovação, mas acima de tudo somos o parceiro que está sempre presente quando importa, antes, durante e depois da viagem.
desejamos. Não pensamos no pior, mas quando acontece, é preciso agir depressa. Este é apenas um de muitos casos complexos. Ilha de Páscoa, 2024. Viajante contrai doença respiratória grave. A distância extrema torna tudo mais difícil. A família acompanha o regresso. Ativa-se o voo sanitário para Santiago. Depois, a viagem para Portugal. Tajiquistão, 2023. Uma viagem pela Rota da Seda termina em tragédia. 2 vítimas mortais, 3 feridos. Os feridos são transferidos e estabilizados. Os falecidos foram repatriados via Moscovo, por imposições legais, e os feridos via Dubai e Istambul. Após dias intensos, regressam a Portugal. São Tomé e Príncipe, 2025. No passeio, um Jeep capota com 4 ocupantes. Uma vítima mortal, 3 feridos. Foram disponibilizados todos os meios possíveis, necessários e adequados. Regresso feito por via aérea comercial. Namíbia, 2024. Um autocarro despista-se numa zona remota. 22 portugueses envolvidos, 2 mortos, 20 feridos. A operação envolve equipas em vários países. Ambulâncias, aviões e coordenação contínua permitem o regresso em segurança. Da savana africana às montanhas da Ásia, de ilhas remotas às cidades tropicais. Num espírito de equipa, consolidado ao longo de 3 décadas, a nossa atuação reflete e caracteriza-se pela precisão, compaixão e alcance global. Para proteger, resgatar e trazer todos de volta a casa. Tenho agora o prazer de chamar ao palco o Dr. David Moita, para que possa partilhar connosco algumas experiências relativas aos seguros. Que, para quem não conhece, o Dr. David Moita é administrador da RNA, parceiro exclusivo da SGS desde 2010, data da sua fundação. E já está. E vamos fazer aqui algumas questões ao Dr. David Moita relativamente à sua visão de dentro da atividade seguradora e que por muitas vezes é desconhecida por todos vocês. David, depois deste vídeo, por acaso sobre sinistros, que ambos tivemos a oportunidade de acompanhar, quais são para a seguradora hoje os maiores obstáculos na gestão de um processo de sinistro? Bem, antes de mais eu quero agradecer também a minha presença aqui, que é nomeadamente 25 anos depois do regresso a Macau. De facto, temos acompanhado e sempre muito próximos com a APAFT e com a sua presidência, em especial o Dr. Pedro Costa Ferreira, pessoa que eu admiro. Portanto, foram muitos anos de debate, muitos anos de luta contra as dificuldades que a atividade se foi apresentando, com os sinistros Covid pelo caminho. Portanto, foram anos muito intensos, digamos assim, em termos de atividade. Eu tenho, enfim, pela minha idade nisto, mais que eu tenho de idade? Posso dizer que já estou na origem do primeiro seguro de responsabilidade civil que foi obrigatório a partir de 91. Ainda há bocado dizia ao André porque é que esta apólice na altura tinha 75 mil euros de capital para a garantia dos danos acessórios e, portanto, eu estava a explicar ao André na altura que a empresa que eu liderava tinha já uma parte substancial do turismo e que todo aquele bloco, digamos, despesas médicas, repatriamentos, etc., portanto, cairia toda nos tratados de resseguro e na ligação que tínhamos entre segurador e ressegurador. E também sabíamos, na altura, que isto era uma coisa que no início ninguém ia perceber, ninguém ia utilizar, e havia até uma tendência para, logo de início, colocar capitais de valores absolutamente elevadíssimos, que foi basicamente contestado por mim na altura, porque eu sabia que depois a seguir tinha que executar essas garantias nos anos a seguir. Portanto, e tinha que os pagar.
E tínhamos que os pagar, sabendo que o próprio mercado não lhe dava valor, porque era desconhecido, estávamos no início de uma nova era. E, passados estes anos, obviamente que hoje podemos dizer que estes 75 mil euros já são um capital muito reduzido para aquilo que são as exigências que hoje se pedem, quer ao agente de viagens, quer pela sociedade em geral. Portanto, estamos todos de acordo que é um capital que está limitado e que a tendência será para fazer crescer, mas simultaneamente foram aparecendo novas soluções e novos produtos que foram mitigando, digamos assim, esta insuficiência legislativa para a atividade. Portanto, de facto, fazemos parte eu em particular, faço parte de eu em particular, não é em particular, porque o André começa em quanto? Em 95? Não. Não, eu nasci em 86, em 95 ainda não consegui. Ainda não consegui começar. Bem, esta parte já me preocupa, porque eu em 91 já estava, digamos assim, a fazer parte do grupo que estava a discutir o tema da apólice de responsabilidade civil. Mas pronto, de facto, nós temos uma excelente parceria. O André é um jovem que eu acompanho quase da cadeira da escola. É hoje uma pessoa muito bem dotada em termos, digamos assim, de conhecimento desta atividade. E faz um acompanhamento de grande proximidade a todos os nossos comuns clientes. Portanto, aqui não há. A relação entre a RNA e a SS é uma relação que começa já há muitos anos. Portanto, permitiu-nos ao longo de todos estes largas dezenas de anos, todos os grandes sinistros que houve em Portugal, todos, foram geridos por mim ou pela equipa que eu liderava. Estes sinistros que nós vemos aqui passar e que demoraram 20 segundos... O da Namíbia. Hã? O da Namíbia, o último. Exato. Portanto, qualquer desses sinistros que nós vimos aqui são sinistros que demoraram muitos dias a trabalhar neles, ou seja, pegar em 22... tratar de um sinistro que ocorre na Namíbia, com 22 sinistrados, que têm ao seu lado pelo menos 1, 2, 3 acompanhantes ou familiares que tentam desesperadamente, digamos assim, contactar-nos e ter notícias em primeira mão do que vai acontecer em cada momento. Portanto, quando há de facto um sinistro destes, é preciso ter um planeamento e uma estratégia adequada e objetiva para aquela situação em concreto, seja pelo país, seja pelas dificuldades dos meios locais, seja por avaliação, digamos, até clínica, médica, para ver se tem capacidade para responder, digamos assim, àquilo que são as exigências. E, de facto, são vários longos, são muitos dias a trabalhar 24 sobre 24, ou seja, portanto, o objetivo, ou melhor, o segredo, digamos assim, disto passa por planear, portanto, estudar a estratégia e partilhá-la com todos os interessados. Posso-vos dizer, por exemplo, que quando nós identificámos o cenário que tínhamos, fizemos uma reunião com todos os interessados, desde entidades oficiais até representantes, digamos assim, de famílias que estavam no acidente, e, portanto, delineámos o que é que iríamos fazer e como iríamos fazer, e aquela seria a estratégia, e aqueles seriam os meios, e era daquela forma que iríamos seguir. E, inclusivamente, dissemos que cada família podia nomear uma pessoa para nos contactar, porque senão imaginarão que é, digamos assim, 3 pessoas cada família a ligar-nos a saber de meia hora qual é o estado, digamos assim, da evolução do seu familiar. Portanto, isto são experiências únicas. De facto, eu tive o privilégio de passar por todas. Eu também posso voltar aqui a Hong Kong. Mas não acha também que o facto de, nos dias de hoje, nós vivemos num mundo muito mais global e temos agências de viagem a conseguir colocar clientes em todas as partes do mundo, nas mais remotas que existem,
há dificuldades acrescidas, não é? Também em face daquilo que são as conjunturas económicas e sociais nos mundos de hoje, políticas. Temos o exemplo do sinistro do Tajiquistão, que é um país que está sob a alçada da Federação Russa e, portanto, sobre as sanções, em guerra, sobre as sanções da União Europeia. As sanções da União Europeia estão todas aplicadas àquele país também e, por isso, houve uma dificuldade acrescida de poder fazer pagamentos ao hospital, até mesmo para transferir os corpos. Este sinistro foi de um cliente que por acaso está aqui nesta sala, de uma agência que está aqui nesta sala, e estes obstáculos acontecem diariamente, não é? E estão sempre em constante mutação. Eu diria que se calhar o facto de ter essa experiência, termos esta experiência toda, a SGS e a RNA em conjunto sempre foi igual, porque mesmo antes da RNA, a SGS já trabalhava com o Dr. David Moita, mas noutra, a seguradora de assistência, ou seja, o facto de ter esta experiência acumulada e as equipas se irem mantendo e sempre houve esse cuidado de que houvesse uma continuidade neste negócio, faz com que estejam mais preparados para dar resposta a estas constantes alterações que existem nos dias de hoje. Certo, eu não vou aqui dizer que para nós é fácil de estar em qualquer parte do mundo 24/24 e responder como se estivéssemos em Portugal. Não vou dizê-lo, mas por isso também é que esta atividade é tão bonita, porque é uma atividade, digamos, gratificante do ponto de vista de apoiar as pessoas, de ajudar as pessoas, digamos, também à parte do negócio, do seguro. Quando se entra neste tipo de sinistro, digamos assim, passa a haver uma relação muito pessoal, de muita proximidade e partilhamos quase das mesmas dores que o próprio familiar está. Também é verdade que o mundo também mudou e hoje nós temos em mais de 70 países organizações que se dedicam de forma similar à RNA em Portugal e, portanto, isto também nos dá alguma tranquilidade. Portanto, depois, é evidente que nós, quando recebemos um sinistro, a primeira coisa que nós temos que ver é qual é o país, qual é a situação do país, quais são os condicionantes políticas e até legais do ponto de vista local. Portanto, saber quem é que nos apoia naquele momento e naquela altura, portanto, a quem é que podemos recorrer, depois de termos e de percebermos qual é verdadeiramente o estado de gravidade de saúde da pessoa em questão. E com esta prévia análise, digamos assim, a seguir faço uma estratégia. Portanto, e a estratégia mantém-se na unidade porque ela tem competência e valência clínica para ser tratado, ou tem que se prever outros meios de evacuação para outra unidade mais próxima. Portanto, não sendo uma coisa simples, nós de facto podemos dizer que agimos em qualquer parte do mundo como se estivéssemos em Portugal. Felizmente, que 90% ou 99% das vezes as coisas correm-nos bem. Eu posso partilhar convosco que em 40 e qualquer coisa anos de carreira nesta atividade só tive que enfrentar uma situação de um falecimento num repatriamento, mas que não foi pelas condições, foi por um ato infeliz de um médico, neste caso uma médica portuguesa, que se enganou a dar a dose de medicação à enfermeira e a enfermeira deu-lhe a dose que a médica lhe tinha recomendado e escrito. Portanto, a dose era excessiva e a pessoa faleceu. Portanto, felizmente, isto já foi há muitos anos, foi um erro humano que acontece em qualquer parte do mundo, de lá para cá nunca fomos confrontados com situações similares e também dizer-vos que, nesta matéria, nós somos muito inflexíveis, ou seja, quando se trata de cumprir protocolos, digamos, de segurança, nós já podemos ter famílias a fazer barulho, já podemos ter pressões de tudo quanto é lado, mas não fugimos de protocolos porque conhecemos-los bem, partilhamos com ele, utilizamos-lo todos os dias e, portanto, a história disse-nos que não podemos facilitar neste tipo de gestão. Às vezes sentimos alguma amargura de quem nos contacta, porque nós somos aquela parte negativa dos seguros, mas eu quero aqui dizer que quando fazemos isso não é por causa da parte negativa dos seguros, mas sim para a proteção integral de toda a gente. Portanto, e de toda a gente, quer do doente,
quer dos familiares, quer nós como técnicos que estamos encarregados, digamos assim, de fazer regressar essas pessoas. No caso deste sinistro que o André agora aqui falou, do Tajiquistão, nós estávamos a falar de um país que estava em guerra. Portanto, e o estar em guerra significa, por exemplo, que o nosso correspondente de russo teve que correr, vir criar uma empresa na Ucrânia para poder responder, digamos assim, às necessidades que havia na Rússia. E esta proximidade que existe, não é? Também nos permitiu que nós fizéssemos algumas coisas que se calhar não eram imagináveis, não é? Que só é possível connosco, no facto de... Olha, só quem vive as situações, nós não vamos aqui... Transferimos dinheiro para o guia, para ele poder ir pagar ao hospital, coisas deste género. Bem, mas o tempo já se está a esgotar. Eu tinha aqui mais uma terceira pergunta, mas esta é fácil e acho que vocês conseguem, todos estão na plateia, responder, que é relativamente ao tema deste painel, que como é que podemos confiar num mundo cada vez mais inseguro? E a resposta está aqui, Viajando Seguros. Obrigado a todos, bom resto de congresso, bom Natal e já sabem, viajem seguros.